Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos. Vou pedir, por gentileza, para vocês, principalmente aqui da frente, que desliguem o celular, para a gente não ter interferência nos microfones, por favor. Bom, hoje apresentamos o debate Adoção e suas vicissitudes e recebemos o doutor Adriano Zago, a doutora Cíntia Peiter e a doutora Isabel Cristina Gomes. O doutor Adriano é psicanalista, mestre pelo Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP, pós-graduado em Teoria Psicanalítica pela COGEAI, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, é editor e autor do livro Amor Bandido, Mulheres que Buscam o Presidiário para Parceiro Amoroso. A doutora Cíntia é mestre em Psicologia Clínica pela USP, psicanalista pelo Instituto Sete Sapiense, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, autora de diversos artigos sobre psicanálise e adoção e dos livros Adoção, Vínculos e Rupturas, do Abrigo à Família Adotiva e Atendimento Psicanalítico na Adoção, ambos da editora Zagodoni. A doutora Isabel é livre docente e professora titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Coordenadora do Laboratório de Casal e Família, Clínica e Estudos Psicossociais do IPUSP. Membro associado da Associação Internacional de Psicanálise de Casal e Família, autora de diversos artigos e livros, entre eles Atendimento Psicanalítico de Família, Diálogos Psicanalíticos sobre Família e Casal, ambos da editora Zagodoni. O CEP deseja boa atividade para vocês. Sejam bem-vindos. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Cíntia, desses três que foram apresentados. Queria, antes de tudo, agradecer ao CEP pelo convite e a oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês. É sempre uma instituição que eu gosto muito, que eu admiro, e paquero de longe, e sempre um prazer grande estar aqui podendo conversar com as pessoas que circulam aqui pelo CEP. Eu tenho um segundo prazer de estar aqui hoje, que é estar acompanhada pela Isabel e pelo Adriano, que são duas pessoas importantes no meu percurso ligado à adoção. A Isabel foi minha orientadora de mestrado na USP, que me acompanhou muito docemente naqueles estudos sobre adoção que eu fiz lá, e Adriano, editor dos meus livros. Então, foram duas pessoas que sempre me apoiaram muito, e eu fico muito feliz de estar aqui e agradecida dessa oportunidade. Queria começar falando para vocês um pouco de por que o tema da adoção. Não exatamente do porquê da adoção na minha vida, mas porque a adoção torna-se um tema de estudo, né, um tema de pesquisas, né, porque que estamos todos aqui reunidos hoje para pensar sobre a adoção. Né? A adoção é um quadro clínico, né, é algum tipo de patologia específica. Por que a adoção vem a se tornar um tema de estudo? Né? É um tipo de filiação que merece ser estudado à parte, né? Diferente dos outros, não, ou é um tipo de filiação como qualquer outra? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente começar, né? De o que teria de específico, se é que há alguma especificidade nesse tema. A adoção é um modo de filiação, como tantos outros, né? Hoje em dia, com os modelos das famílias contemporâneas, que são tão diferentes do modelo de família nuclear, pai, mãe e filhos, temos uma situação em que o laço simbólico tem sido cada vez mais fundamental, né? E o laço sanguíneo, digamos assim, tem perdido cada vez mais a sua força, né? No que sustenta uma família, né? No que sustenta um processo de filiação. E a adoção teria esta peculiaridade de ser um tipo de filiação não permeada pelo laço sanguíneo, onde o laço simbólico torna-se algo muito mais essencial para ser estudado.
Além disso, né, a adoção no nosso país, hoje em dia, desde diversas mudanças na legislação, passou a ser um processo de filiação para o qual o Estado precisa intervir. Então, para alguém adotar uma criança, precisa se dirigir ao fórum, tem que ir até o fórum para dizer, quero adotar uma criança. E lá no fórum haverá um cadastro de crianças disponíveis para adoção. E então o fórum vai cuidar, né, desse encontro entre as crianças que estão precisando de uma família e pessoas que querem ter um filho. Então, é um tipo de filiação que requer esse tipo de intermediação do Estado, né, e requer esse tipo de intermediário, requer a intervenção de uma lei. Né? Por que acontece dessa forma? Né? Foram medidas tomadas principalmente no intuito de proteger a criança. Né, uma época lá para trás, as adoções priorizavam os pais que queriam ter filhos, os filhos de criação e etc. E essa situação foi se transformando e hoje em dia está muito claro na lei que a adoção é um cuidado com a criança, é um cuidado que o Estado precisa ter com a criança. E por quê? Né? Porque foi o próprio Estado, digamos assim, que em determinado momento decidiu pela que se chama destituição do poder familiar, né? Foi uma medida tomada por um juiz que disse, não, essa criança não pode mais ser juridicamente filha desses pais. Então, há uma determinação do juiz que separa juridicamente essa criança dessa família. A criança, então, fica aos cuidados do Estado, né? Vai para as instituições de abrigo, de acolhimento, etc., mas ela está aos cuidados do Estado e o Estado precisa zelar pelo cuidado com essa criança e, então, tomar os cuidados necessários para a colocação dela num outro ambiente suficientemente favorável para o crescimento dessa criança, para a sua organização psíquica. Então, passa a ser uma função do Estado essa. E, por isso, esse tipo de filiação vai requerer essa intermediação do Estado. Requer a intermediação do Estado na figura de quem? Né? Não é o juiz que vai fazer isso exatamente, no final das contas é ele que vai assinar um papel, mas vai requerer a função dos psicólogos e assistentes sociais, das equipes psicossociais que trabalham nos fóruns, que são as pessoas responsáveis pelo cuidado com essas crianças, de verificar em que condições elas estão de adotabilidade, de serem colocadas numa nova família, e vão também tomar um cuidado com os pais para verificar quem são essas pessoas que querem adotar. Né? Há um cuidado muito importante a ser tomado, porque essas crianças já sofreram rompimentos de vínculos importantes e ninguém quer que elas sofram novamente outros desencontros numa nova família. Então, há um cuidado a ser tomado no sentido de que as pessoas que querem adotar saibam do que se trata, né, a situação de adoção, saibam aonde estão se envolvendo, né, de saber das suas motivações, né, o que querem exatamente na situação de adoção, da sua capacidade real de poder oferecer cuidados a essas crianças, de um trabalho que envolve muita complexidade. Né? Quem é que sabe decidir quem é capaz de ser pai ou mãe? Como é que nós sabemos quem é capaz, quem não é capaz? Né? E o que é ser capaz? Né? Existe gente preparada para ter filhos? Né? Existe uma preparação para a adoção? Alguém se prepara para ter filhos? Como é que acontece tudo isso? E eu diria que esse é um tema de estudos. Então, a adoção passa a ser um tema de estudos muito importante, porque temos questões muito sérias a serem pensadas. E eu diria que, então, a escuta do psicanalista ganha um lugar muito especial, porque nós que escutamos os seres humanos, né, escutamos as suas dores, trabalhamos com o mundo psíquico, talvez possamos prestar muita ajuda, né, nesse trabalho. Isabel é alguém que trabalha bastante com grupos de pesquisadores, né, e desenvolve muita pesquisa na área. E eu acho que esse é um espaço bastante interessante para que nós, psicanalistas, nós que nos dedicamos a esse tema, possamos pensar, né, e oferecer subsídios até para os profissionais que estão lá na sua linha de frente, tendo que decidir, né, porque lá tem que tomar uma decisão. Decisões são, assim, geralmente em situações nada fáceis, né?
Então, eu diria que por esse motivo, né, a situação de adoção passa a ser um tema de estudos importante. Para além, né, de ser esse tema de estudos, eu diria que há algo mais, né, na situação de adoção que traz também algumas especificidades. As situações de adoção, de filiação por adoção, podem ser vistas como uma situação qualquer de filiação. E há muitos casos que eu diria que elas seguem o mesmo caminho. Ser adotado per si não é uma situação problemática. Ter um filho por adoção, per si, também não é. Né? Tem uma frase muito comum que rola por aí de que todos somos adotados, de alguma forma. De que qualquer criança que vem ao mundo precisa ser adotada por uma família. Né? Uma família que precisa se apropriar daquele bebê que chega, daquela criança que chega. O Charles Mellman tem uma frase muito boa em que ele diz que o peso da carne não é suficiente para inaugurar o sujeito humano. É necessário que uma família, né, se aproprie simbolicamente e insira esta criança numa rede simbólica. E, então, ele reitera essa frase de que todos precisam ser adotados de alguma forma. Eu concordo absolutamente com essa frase. O ser humano, de fato, nasce numa condição muito especial, né, diferente de outros animais em outras espécies, em que um filhote que vem ao mundo, um filhotinho de cachorro, de gato, passa 1, 2 dias, ele já está andando sozinho. Né, ele já praticamente é capaz de se virar sozinho. O filhote humano tem uma especificidade que leva muito tempo, né, até que ele possa se tornar independente. Cada vez mais tempo, digamos, no mundo contemporâneo. E, né, então, o bebê humano ele requer, sim, o cuidado imediato de um outro, né, como o Freud dizia, um Nebenmensch, que é esse outro adulto que vem oferecer um cuidado e um acolhimento. Isso fala de uma condição essencial do ser humano, que é o desamparo, né, a condição de desamparo essencial do ser humano, já bastante comentada pelo nosso amigo Freud. Essa condição de desamparo essencial do ser humano é o que impõe que toda criança que vem ao mundo seja, de alguma forma, adotada por uma família. Essa é a fala que reitera, então, essa situação de que todos somos adotados. Mas, por outro lado, né, o fato de chegarmos no mundo nessa condição de desamparo também fala de uma outra condição essencial do ser humano. Né? Desse desamparo essencial também fala de que, de alguma forma, todos nós somos um tanto abandonados. Né? Todos nós vivemos essa situação de estar em situação do que a gente poderia chamar de abandono, necessitando do cuidado de um outro. Né? Nós sabemos na pele, né, o que é isso. Né? Por isso, até muitas vezes nos identificamos quando se fala de uma situação de uma criança que está em situação de negligência e de grande desamparo. Então, se por um lado somos todos adotados, todos temos que ser adotados, também, por outro lado, digamos, parece que todos nós somos abandonados e precisamos de um certo amparo. Mas eu diria que a situação das crianças que são juridicamente adotadas, ela tem uma peculiaridade, traz uma diferença com relação à situação de que todos temos que ser adotados. A criança que foi adotada, ou que vai ser adotada, terá vivido uma história anterior à colocação nessa família. E o que eu costumo dizer, né, é que é uma história de filiação que implica um passado, né, uma outra história, e o que tem sido chamado de uma desordem. O Julian Fuchs tem um livro muito bacana, que eu recomendo a leitura, que se chama A Resistência, e ele fala do irmão dele. E ele começa esse livro dizendo assim: eu tenho um irmão adotado. Tenho um irmão adotado, mas eu não posso dizer que tenho um irmão adotado. Né? E ele começa a discorrer sobre um certo tabu com relação ao tema ser adotado. Vai trazendo todo um desconforto, né, com relação a usar essa palavra.
Por que essa palavra causa, digamos assim, esse desconforto? Né? Onde é que estaria o desconforto? Eu não penso que esse desconforto seja com relação ao processo de filiação. Eu diria que esse desconforto remete a uma história de desordem, né, que está no passado dessas crianças, né, ou que está na outra história. Né? Então, uma criança que, não sei se vocês estão a par de que situações vivem essas crianças que vão ser colocadas em adoção no nosso país, mas são situações bastante dramáticas, né, de famílias que não podem mais se ocupar do cuidado dessas crianças. Tem uma pesquisa de uma colega assistente social, Eunice Fávero, que foi verificar quais as circunstâncias em que ocorre a separação das crianças das suas famílias de origem, né, na destituição do poder familiar, em que circunstâncias isso acontece, e ela vem dizer que mais de 50% das situações de destituição do poder familiar ocorrem por situação socioeconômica desfavorável. Né? Então, tem uma situação bastante dramática no nosso país, que é muito diferente, por exemplo, da história do filme Juno, né, que a gente assiste, que tem aquela adolescente fofinha, lá de camiseta listrada, que quer entregar o seu bebê. E parece que está tudo bem, né, que está tudo tranquilo, né, mas a situação que ocorre aqui no Brasil ela é diferente. E em muitos outros lugares também. Há uma situação de certa dramaticidade, né, nesse passado, com uma história longa de rompimentos de vínculos dessas crianças, dolorosas muitas vezes, às vezes situações de negligência, e que talvez esse mal-estar, né, em si, o do Julian Fuchs, ao se referir ao irmão adotado, diga mais respeito a essa história não falada, essa história não dita, né, do passado, né, essa outra história, né, de alguém que teria sido abandonado. Né? Por que será que os pais de origem não ficaram com essa criança? Lá eles são argentinos, né? E naquela época da Argentina que ocorriam essas adoções, muitas das crianças eram produto da ditadura. Né? Então, às vezes, crianças que foram retiradas de pais de pessoas torturadas, em uma situação com um drama horroroso, não sei se menos ou mais do que os horrores que a gente vive aqui no nosso país. Mas eu diria que esse é um certo drama a mais, que irá requerer um cuidado a mais também em que família essa criança vai ser colocada. Né? Porque essa história, de alguma forma, ela entra na família. Né? Outro dia, uma criança que eu acompanhava, os pais estavam me contando, nossa, a gente estava passando com ele na rua e ele olhou lá para um prédio velho, abandonado, e ele disse, nossa, eu me lembro que eu passei por aqui, eu morava aqui. E aí ela foi entender que provavelmente ele teria vivido nesses prédios onde há ocupação, etc. E ele conta que a polícia foi lá e que eles tiveram que sair, etc. Quer dizer, essas histórias que estão por aí vão entrar, né, na história da família também. E eu acho que é um papel importante, né, das famílias que adotam, de poder ajudar as crianças no processamento disso tudo que já foi vivido. Quanto tempo nós temos ainda? 5, 10? 5 minutos. 5? Não contamos, né? Tá, mais 5 minutinhos. Então, eu diria que esse é um aspecto que traz certa especificidade na adoção, que é a existência dessa outra história. Essa outra história ela ressurge de diversas formas, né, na clínica com crianças. Né? Por exemplo, recentemente, uma menina que eu recebi, me faz desenhos muito curiosos. O primeiro desenho ela fez espontaneamente lá e acabou desenhando uma casa. E eu relevei aquela história, achei que ela estava simplesmente copiando uma casinha que ela estava vendo ali na vista da janela, que tinha 2 telhados. Mas depois eu peço diretamente que ela desenhe uma casa, e ela desenha uma casa muito curiosa, que é uma casa, digamos assim, dentro desse padrão estereotipado de uma casinha, né, com aquele telhadinho triângulo, né, e tal. Só que ela faz uma casa que tem 2 telhados. Um tipo de casa, né, como se fosse assim, um referencial Pachamama, como dizem os incas, da Terra-mãe, que contém 2 histórias.
né? E ela me conta que aquilo são frente e fundos daquela casa, que os dois ficam muito evidentes no desenho dela. Um desenho seguinte que eu peço para ela fazer, que é uma árvore, pena que eu não trouxe os slides, até porque seria interessante até que vocês vissem. O desenho seguinte que ela faz, que é uma árvore, e ela faz uma árvore muito curiosa, porque ela desenha a sua árvore com a copa bonitinha, etc. E ela faz ao lado um tronco desenhado, ela desenha bem, essa menina. É um tronco desenhado ali, e tá parte, né? E eu pergunto para ela, o que é isso, né? Que aqui do lado que você fez? Daí ela me explica que esse era um galho daquela árvore que ficou perdido, que ele se caiu no meio do crescimento da árvore e que ele caiu e ficou perdido lá, relegado, né? Não integrado ao corpo da árvore, né? Que também vai remeter essa ideia da outra história presente nas situações de adoção. Digamos assim, tem uma situação ali de difícil elaboração, porque na maior parte das vezes essas situações de rompimento ocorreram quando as crianças eram muito pequenas, né, e ainda teriam poucos recursos para lidar com essa situação de rompimento. Rapidamente, né, o Freud já teria falado sobre as dores, né, de se viver um luto, no luto e melancolia, contando como o processo de perdas pode ser doloroso para um adulto, né, que perde um objeto amado, né, de como leva tempo esse processo para desligar-se daquele objeto, até que o ego possa estar livre novamente para novos investimentos libidinais. O Winnicott é um autor que eu gosto muito e que vai dizer que esse processo, da forma como Freud descreve lá em 1915, que não pode ser vivido por crianças muito pequenas. Crianças muito pequenas não têm recursos egóicos suficientes para lidar com esse processo da forma como Freud descreve, que requer tanto desgaste de energia psíquica. O Winnicott vai dizer que a criança muito pequena, quando perde o seio, perde também a boca que mama. Há uma perda narcísica importante, de difícil processamento. Falando, então, né, de situações desses rompimentos, né, que essas crianças teriam vivido, que, na maior parte das vezes, caem numa área de difícil elaboração. Né, crianças que viveram situações de separações que não conseguem pôr em palavras, né, e que muitas vezes deixam suas marcas, né, para o longo da vida, em que circunstâncias importantes da vida podem reviver. Né, um outro menininho que eu atendi já grande, com uma família super delicada e atenta, que acolheu esse menino. Estava indo tudo muito bem e quando ele estava comigo, ele tinha já uns 12 anos, já era um pré-adolescente, mas aos 10, os pais dele se separaram. E nesse momento da separação, ele já estava há 8 anos convivendo nessa família, muito bem, obrigado. No momento da separação dos pais, ele arranja uma briga na escola e vai parar na diretora, e ele chega lá na diretora e diz para ela: tá bom, se vocês quiserem me expulsar daqui, podem me expulsar dessa escola, porque eu já sei que meus pais estão se separando e eu vou voltar para o abrigo mesmo. Então, essa história volta, né, depois de tanto tempo, né, de um cuidado tão grande da família. Bom, isso tudo para falar, né, de como é que essas situações permanecem, né, de alguma forma, e retornam de diferentes formas. Podem retornar em atuações, né? Tem um filme que passou ano passado no cinema, eu nunca consigo me lembrar o ano daquilo, chama Verão 2000 e não sei quanto, 1900 não sei quanto, alguém sabe desse filme? É a data, 1993, talvez, isso. Filme lindo, você viu? Vi. Lindo de morrer esse filme. Recomendo. E é uma menininha, assim, de seus 8 anos, talvez, que perde a mãe dela e ela passa a viver com o tio materno e a mulher dele, que tem já uma outra menininha pequenininha, de uns 3 anos. E ocorrem cenas muito interessantes, né, quando ela vai parar lá, né? Essa menina faz pequenas maldades com essa meio irmãzinha dela, e maldades muito curiosas, porque contam uma história. Então, por exemplo, ela leva essa irmã
meio irmã, prima, sei lá o quê, né? É um sítio que eles moram, né? E eles vão passear lá no meio da floresta. Ela leva a menininha para passear lá. Você viu esse filme, Adriano? Não. Vão passear, e aí ela diz para a menininha assim, que é uma ingênua, fofa, uma graça pequenininha, ela diz para ela, põe ela lá num cantinho de uma árvore, e ela diz assim, você fica aqui, tá bom? Você fica aqui, não sai, só sai daqui quando eu vier te buscar. E a pequenininha obedece, como geralmente elas fazem com os mais velhos, né? Que ela adorava. Apesar da maior fazer maldades com ela, ela continuava gostando da maiorzinha. Mas daí ela volta para casa e não conta para ninguém o que aconteceu e deixa a pequenininha lá. E ela fica assistindo o desespero da mãe dela procurando a menina. Né? A mãe está desesperada, né? Meu Deus, onde ela foi parar e etc. E ela fica quietinha, sem contar o que aconteceu. Né? Então, essa menina faz reviver, né, essa história, né, de quem perde o seu objeto querido, né, que o seu objeto amado vai embora, some, sem que ninguém saiba onde foi parar. Né? E essa menina traz isso nessa atuação que encena, né, a sua realidade vivida, né, aquilo que ela já viveu, algo que para ela está sendo provavelmente muito difícil de processar, de colocar em palavras, e ela coloca em ato aquilo e faz com que a mãe dela, a nova mãe dela, tenha que viver aquela situação. Recomendo o filme, muito bonitinho. Então, conto tudo isso para falar para vocês do que eu entendo como especificidade da adoção. Né? Eu acho que, às vezes, quando eu falo isso tudo, temo parecer um tanto pessimista, né? Mas eu também gosto de finalizar essa fala dizendo que nós temos o recurso, sim, narrativo, né? Que é essa nossa alternativa para poder lidar com essas crianças. Né? Quando a gente consegue, então, ou escutar essa história que uma criança encena, dessa com uma menininha do filme, né? E ajudá-la a processar isso tudo, né? Esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho de psicanalistas, e esse é o trabalho de pais que vão estar incumbidos deste desafio, dessa tarefa, e que vale a pena. Né? Mas vou parar por aqui e depois a gente continua em conversas. Tá? Agradeço. Bom, alô? Tá funcionando? Tá, né? Bom, eu também, é um imenso prazer estar aqui. Eu gosto muito sempre de vir no CEP e me sinto ambivalente, feliz de encontrar meus ex-orientandos, a Cíntia e o Adriano, mas, ao mesmo tempo, isso representa que o tempo passou, né? Mas é uma brincadeira só para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com eles. Eu vou pegar o gancho que a Cíntia lançou para dar continuidade. Né? Uma questão muito importante, vamos começar por ela, que a adoção remete a uma especificidade, como a Cíntia frisou, né, intermediada pelo judiciário. Né? Isso vai levar a algumas questões e que, inclusive, fazem parte e estão contidas na lei do ECA, que foi criado em 2009 para a proteção da criança, né? E, do ponto de vista da adoção, ela exige que haja uma preparação dos pretendentes. E isso leva a várias questões. A primeira é que, talvez, e da minha experiência eu vou contar para vocês que a gente vem desde 2014 justamente trabalhando do ponto de vista desse projeto de intervenção, que é fazendo grupos de preparação com pretendentes de 2 varas da cidade de São Paulo, as quais a gente tem um convênio, né? E aí já começa com uma questão. Então, isso está na lei, né? É exigido que os pretendentes passem por alguma preparação. E, ao longo do tempo, o que a gente vai observando é que essa preparação ela fica intermediada
por um tipo de atividade que se denomina de grupos de informativos, que geralmente são feitos, aí sim, pelas equipes profissionais das varas, como a Cíntia falou, nas quais esses pretendentes ou futuros pretendentes, eles ficam sabendo de tudo o que é necessário, porque é um longo processo, né, para se tornar apto a entrar no Cadastro Nacional de Adoção. E há também, como a Cíntia colocou, principalmente por parte dos psicólogos que compõem as equipes das varas, né, uma preocupação muito grande para que essa preparação não ficasse só a nível de informação, mas que se pudesse ter um espaço para se refletir sobre essa escolha. E o que poderia, em termos preventivos, né, a gente discutir um pouco mais profundamente para que a gente tivesse as adoções bem-sucedidas, né? O que a gente define como adoção bem-sucedida é que se estabeleça esse vínculo e que a gente diminua ao máximo a devolução dessas crianças. Isso não significa que a gente tem uma porcentagem muito grande de devolução, mas por menor que seja esse número, né, se a gente fosse computar ao longo das varas, pelo menos na nossa capital, isso representa um trauma muito grande para a criança, porque ela revive a situação de abandono. Ao mesmo tempo, isso também, a gente acredita que seja uma situação traumática também para os pretendentes que percebem que não deram conta ou o que foi que aconteceu, que não foi possível realizar aquilo que eles também queriam, que era se tornarem pais e construir uma família. Na maioria das vezes, é essa motivação, pelo menos manifesta. Bom, então, dentro dessa perspectiva, né, já há algum tempo, as varas vão tentando fazer essa preparação, seja do ponto de vista informativo, seja do ponto de vista daquilo que a gente chama dos grupos reflexivos, nos quais a gente, usando da nossa técnica, então a gente poderia dizer que isso também é uma possibilidade de uma psicanálise aplicada, né? Na medida em que a gente pode usar a nossa escuta, a nossa instrumentalização, não numa situação de clínica, mas numa situação que possa ser terapêutica. Bom, para isso, a gente, ao longo da história, teve, tanto é possível, vários tipos de intervenção nessa linha, e cada vara tem a sua diversidade, e algumas varas, até por possuir uma equipe profissional menor, ou outras dificuldades, elas fazem justamente a parceria com a academia, né, no qual a gente oferece esse tipo de trabalho de uma relevância social muito grande e, ao mesmo tempo, isso também é muito importante na formação dos alunos. Então, é o que acontece com o nosso trabalho, que a gente vem desenvolvendo desde 2014, no qual a gente faz os grupos reflexivos com essas duas varas. Numa das varas, os alunos, o grupo é composto por alunos de graduação e por geralmente uma ou duas alunas da pós-graduação, que são as que vão coordenar o grupo, e mais a presença de uma psicóloga ou assistente social da vara. Em uma das varas, a gente realiza o grupo no espaço que é cedido pela vara, não dentro da vara, mas que a vara faz uma parceria, né,
que aí é um espaço da OAB de Osasco, que é uma das varas. Então, qual é a metodologia? Outra coisa, a participação nesses grupos, tanto em Osasco quanto em Carapicuíba, é condição obrigatória para depois esses pretendentes começarem o processo em cada uma das varas. Vocês podem questionar, e eles também questionam, alguns questionam, por que a obrigatoriedade, né? Primeiro, como vocês sabem, porque está na lei. Agora, pelo menos da nossa parte, a gente faz um esforço muito grande para que isso seja uma experiência que promova algum tipo de mudança, algum tipo de reflexão, para que essas pessoas possam entrar um pouco mais em contato com o que é realmente a situação da adoção. Não, como a Cíntia falou, não do ponto de vista de se levantar que possa ser um problema ou que possa levar a patologias, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente possa ter um olhar de uma construção que envolva algumas características que são importantes discutir. Por exemplo, a gente muitas vezes observa nos pretendentes, eu não sei se tem alguém aqui nessa situação, né? Uma idealização muito grande da adoção. Em que sentido? Geralmente em pessoas ou casais que não puderam ter o filho biológico que eles tanto queriam ter. Ainda, apesar de termos, né, outras configurações familiares, como a Cíntia apontou, que vêm buscar a adoção hoje, né? Então, tanto casais homoafetivos femininos quanto masculinos, o que acaba acontecendo, pelo menos na nossa experiência com esses grupos nesses anos, a maioria ainda é de casais heterossexuais que não puderam ter o filho, seu filho biológico, acrescido ao fato hoje de que muitos desses casais tentaram as técnicas de inseminação e também não conseguiram. Então, a gente tem uma situação aí, né, na qual você tem um desejo há muito tempo que não foi realizado. Então, uma situação de frustração muito grande, no qual o tempo vai passando e eles sentem, muitas vezes, nessa proposta do judiciário, mais uma burocracia, mais uma situação que os impede rapidamente de realizar um desejo que há tanto tempo eles querem. Como a gente sabe, né, dentro da ótica da psicanálise, o que é a questão do desejo, né, e inclusive a diferença entre desejo e necessidade, né, e a dificuldade que pode ser a gente propor uma reflexão mais profunda quando, na verdade, o que se quer é, do ponto de vista da ação, chegar à realização. Então, a gente foi, ao longo do tempo, antes de 2014, a gente passou um ano nas tratativas burocráticas desse convênio, né, entre duas instituições públicas que são muito burocráticas, que é a Universidade de São Paulo e a Coordenação da Infância e Juventude do Estado de São Paulo. Bom, e aí conseguimos chegar a um ponto porque a gente queria que esses grupos ocorressem várias vezes, né? Até porque vocês sabem, né, quando a gente pensa em aprofundar
esse entendimento ou sair das motivações manifestas para ir para as motivações mais profundas, a gente precisa de tempo. Para a gente gerar algum tipo de mudança psíquica, né, a gente sabe o quanto demora. Por outro lado, o judiciário não funciona assim, e na medida em que isso é uma exigência, né, para que as pessoas possam entrar no processo, o que a gente conseguiu, depois de muita conversa, abre mão daqui, eles abrem mão de lá, é que a gente pudesse realizar esses grupos em 2 vezes, com um tempo de 3 horas cada grupo. Então, como que a gente faz? Em Osasco, geralmente a gente faz 4 grupos por ano, ou seja, 2 grupos no primeiro semestre e 2 grupos no segundo semestre. E os pretendentes precisam participar 2 vezes, com um intervalo de 1 semana, 3 horas na primeira... 5 horas na primeira vez, por quê? Eles têm 2 horas do informativo, aí eles têm um intervalo e depois 3 horas para o nosso reflexivo. E na segunda vez, mais 3 horas só no nosso reflexivo. Em Carapicuíba, como as condições da vara são muito difíceis, a gente conseguiu, que era o que também a gente queria, desvincular totalmente do judiciário, para que a gente pudesse criar uma situação na qual, mesmo sem demanda, essas pessoas se sentissem livres para poder falar do que elas pensam, do que as mobilizam, e que a gente também pudesse trabalhar com elas determinados estereótipos que estão acoplados quando a gente pensa na questão da adoção. E a grande questão que a gente queria imprimir nesses grupos é que a gente pudesse trabalhar com os pretendentes, estou falando no passado, mas isso é presente, que a gente pudesse trabalhar com os pretendentes a ampliação do perfil de crianças que eles escolhem para adoção. Porque eu não sei se vocês sabem a estatística, né? Mas a grande porcentagem de crianças disponíveis para adoção são crianças mais velhas, né? E, no geral, num passado recente, a gente tinha que os pretendentes queriam bebê, e o bebê é muito difícil hoje, né? Depois, na discussão, a gente pode aprofundar isso. Mas, então, se estendia até 2 anos, né? E o nosso trabalho nesses grupos é também de mobilizar para a adoção tardia, porque, como o Adriano falou, isso está atrelado à raça, isso está atrelado a gênero, então... Meninos, e principalmente meninos de cor negra acima de 5, 6 anos, não é mais possível, não tem mais ninguém que queira adotá-los. As meninas de cor branca ainda você consegue, mas um pouco mais velho que isso, e principalmente os pré-adolescentes, esquece. Bom, então... Irmãos... Bom, grupos de irmãos, então, é mais difícil. Eu tenho uma mestranda que está trabalhando justamente com a adoção de grupos de irmãos, porque isso é muito complicado. Então, a finalidade também desses grupos que a gente vem fazendo é quebrar determinadas estereotipias, como eu falei para vocês, muito nessa perspectiva de que não é buscar ou querer adotar uma criança para preencher aquele filho que eu não pude ter. Então, o que a Cíntia falou é muito importante, a questão de toda a história da criança, né? E o respeito a essa história na construção desse vínculo, né? E, claro, como a Cíntia falou, algumas crianças têm um passado muito traumático.
Até porque, se elas viessem de uma família bonitinha, né, como lá a história da Juno, não teriam sido destituídas, porque, no nosso caso, as adoções estão baseadas na destituição. E destituição do poder familiar envolve uma família que não pôde oferecer as condições básicas para aquela criança. E aí a gente vai ter situações de abuso, de negligência, né? Crianças cujos pais eram drogados. E nesses grupos a gente observa que a proposta é quebrar com essa questão da idealização para que a gente possa ampliar esse perfil. E a gente bate muito na tecla de que se aquelas pessoas querem exercer a função parental, então eu falo muito nisso, a função parental, ela não tem idade para a criança. Pode ser o bebê, pode ser uma criança de 2 anos, pode ser uma criança de 10 anos, pode ser uma criança de 13 anos. Porque o importante é estabelecer essa relação pais e filhos, e isso não tem idade. Agora, o que está por detrás é, muitas vezes, o que a gente chama de determinados estigmas, que é, mas a criança que tem essa história e que já está há muitos anos no abrigo, ela já vem com a personalidade formada, ela já vem com hábitos e valores que a gente não consegue mudar. Então, essa é uma das questões também que a gente trabalha muito nesses grupos, né? E para acoplar isso à questão da academia também, né? Porque a gente criou uma metodologia que permitisse para quem não tem demanda, né, para poder aprofundar a reflexão sobre essa escolha, a gente fizesse uma situação que permitisse aflorar algum material mais profundo que a gente acha importante, não que fosse possível elaborar, porque em 2 encontros, mas que pelo menos possa vir à tona e que os pretendentes possam entrar em contato e, dependendo da situação, percebam que eles precisariam, então, buscar ou algum outro lugar para aprofundar o que veio, né? Ou aqueles que estão com uma visão muito fora da realidade pudessem já perceber e nem dar início ao processo, né? Isso vem acontecendo. A gente não tem essa medida, eu queria, até conversei com as varas para poder trazer para vocês, mas eles não têm essa medida em números. Mas o que eles observam não é um número grande, claro, mas algumas pessoas que passaram pelo grupo, logo em seguida, não iniciaram o processo. Pode ser que iniciem mais tarde, pode ser que tenham percebido que realmente aquilo que eles queriam, o caminho não é esse. E o que a gente acha muito bom, quer dizer, isso a gente considera como um dado de que o grupo cumpriu a sua função, porque se aquelas pessoas querem dar um tempo, porque elas precisam elaborar mais, ou perceberam que não é aquele caminho, então está ótimo. No adiantado da hora, eu só queria mostrar algo da metodologia, depois a gente conversa mais. Nós começamos os grupos, no primeiro encontro, a gente mostra 2 vídeos, que são vídeos de animação, no qual são situações de adoção, onde a gente discute principalmente a questão da importância de se respeitar a alteridade e a história da criança. Então, um dos vídeos é a Joana, que os pais queriam a Clara, e 2 depoimentos reais, né, de pretendentes contando as dificuldades e contando como deu certo.
Desculpa, por a gente ser da academia, precisava de uma medida bem objetiva de que houve mudança, não houve mudança. Então, até hoje, a gente usa a metodologia de que, quando abre o grupão, a gente pede que eles escrevam como eles definem a adoção, numa palavra ou, no máximo, numa frase. E, no final do segundo grupo, a gente pede para que eles façam novamente. E aí a gente tem marcado objetivamente se houve ou não houve mudança. Depois eu dou os resultados para vocês, se derem tempo, que são resultados objetivos de que houve mudança. E a outra, então, é a metodologia qualitativa, é o que a gente observa na transferência e na contratransferência da dinâmica do grupo, como o grupo vai caminhando a partir desses estímulos dos filmes, né? E que, com o passar do tempo, a gente resolveu introduzir um instrumento que permitisse que a gente entrasse em contato com questões mais profundas. Porque os filmes, eles são situações bem concretas, né? No segundo encontro, a gente divide o grupão em pequenos grupos, então, metade do tempo eles discutem o que despertou neles aqueles filmes em pequenos grupos, depois eles voltam para o grupão. E esse ano a gente mudou a metodologia no sentido de introduzir a técnica da fotolinguagem, da Vacheré, que é uma francesa discípula do Caes. E o que acontece? Depois eu mostro para vocês, são algumas fotos que é retiradas da internet, de sites que permitem a divulgação, que são desde figuras mostrando a diversidade de que se pode ter de famílias, até fotos bem soltas, que permitam a possibilidade de maior projeção dos pretendentes, de sentimentos, né, de questões que vão além do racional. Tá? Então, algumas fotos têm essa finalidade. E o que a gente pôde perceber é que eles vão, com isso, se sentindo mais à vontade, e a gente está podendo conseguir um nível um pouco mais profundo de vir sentimentos, deles poderem entrar em contato com algo que vai além das racionalizações. E eu vou parar por aqui, depois, se der, a gente fala mais. Obrigada. Boa noite. Também queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer ao CEP, em nome do Ernesto, que abriu para a gente escolher essa temática que a gente tão cara para a gente, né, os nossos estudos, as nossas pesquisas, a nossa vida. Acho que você deve ter desligado isso aqui. Então, deu para a gente essa oportunidade de a gente estar discutindo um pouco desse tema, né, que para a gente é muito caro. A minha talvez vertente maior é o campo da prática, né? Assim, desde a graduação eu queria ir a campo. Então, eu queria falar um pouquinho, né, da minha experiência e do que eu estudei e do que eu tenho entendido sobre a questão do abrigamento mesmo, né? De como é que essas crianças chegam no abrigo, como é esse universo, né, do abrigo institucional, né? E eu também já fiz trabalhos dentro de alguns abrigos, então tive uma experiência de alguns anos lá. E que desdobramentos ocorrem, né, na subjetividade dessas crianças, né, que vivem, né, como a Isabel falou, né, de repente tem uma possibilidade muito pequena de serem adotadas. Chega uma faixa etária por conta de ser homem, enfim, de ser negro, vão ficar ali até os 18 anos e depois tem que sair dali, né? Então, assim, eu queria trazer para vocês alguns pequenos dados assim, para a gente entender um pouquinho como é que é esse universo, né? Então, no Brasil, a gente tem mais ou menos 36 mil crianças e adolescentes em abrigos, né, em algum serviço de abrigamento. Em São Paulo, são 5.600 crianças. Diante desse quadro, né, sobre a destituição familiar,
que a Isabel também mencionou, 85% dessas crianças, elas ainda têm vínculos com a sua família original. Que a gente pensa assim, não, eles estão lá no abrigo, não tem ninguém no mundo. Mas não é verdade, né? Porque eles são destituídos por conta dessa fragilidade, né, financeira ou por condições, né, dessas famílias, são destituídos dali, mas eles permanecem com vínculos, né? Os pais vão visitar, os familiares, eles têm contato com essa família. Então, é uma porcentagem grande até, né? Então, eles não estão totalmente soltos no mundo. Então, eles estão vivendo nesse espaço. E o que ocorre, né, nessa vivência? Em geral, né, o que acontece é que eles se apegam à equipe que trabalha dentro do abrigo. Então, são equipes de educadores, não necessariamente profissionais da área psi, né? Então, são pessoas contratadas para cuidarem, né? Dar os cuidados básicos, dar banho, levar para a escola, educar ali minimamente. Então, eles elegem, geralmente, uma pessoa para criar um vínculo ali, alguns deles, né? Outros também não conseguem nem chegar nessa fase. Então, dentro desse universo, né, como é que eles chegam até lá, né? Eu queria dar alguns números também que eu achei interessante, né? Quais são as causas que levam à destituição da família, né? Em primeiro lugar, né, é o abandono ou negligência. Isso a gente pode dizer, né, abandono dos mais graves, de não dar comida, de deixar em casa sozinho o final de semana inteiro, né? Que eu acompanhei um caso que a moça era solteira, tinha 4 filhos, morava numa comunidade, mas ela ia lá pro funk, lá pro forró, e virava o final de semana, e os filhos, com 4 filhos, acho que o maior tinha 6 ou 7, ficavam o final de semana inteiro em casa, né? Então a gente não está falando de negligência, eu não comprei um brinquedo, não dei uma escola de elite, não dei uma roupa, um tênis Nike, não é isso, né? É de questões muito mais contundentes, né? Então, e até para chegar no conselho tutelar, esse tipo de situação tão de violência até para a criança, né, passa meses e anos, né, até um vizinho fala, entender que essa moça não está deixando as crianças lá, enfim, até essas crianças saírem, né, desse poder maternal aí. Então, assim, a negligência é também desse nível, né, um nível muito efetivo, né, para a criança. O segundo item, né, é a questão da pobreza, né, que isso que envolve tanto a falta de moradia, a falta de emprego, às vezes a pessoa não tem trabalho, né, questões de saúde, não tem dinheiro para se cuidar. Aí tem um caso que eu acompanhei direto, né, que a moça ficou doente, foi internada e morreu no hospital, e ela tinha um filho com espectro autista, né? Então, assim, e não tinham famílias, assim, tinha uma parente muito distante que não quis ficar com esse menino, tinha 13, 14 anos, com uma mentalidade de 2, foi para o abrigo, né? Outra questão é a violência doméstica, né, como também a Isabel mencionou, que aí envolve também abuso sexual, né? Às vezes velado, às vezes não, às vezes explícito, às vezes não, né? Eu também acompanhei uma menina que a gente supunha que ela tinha sido abusada, mas ela não verbalizava, não conseguia, não dava conta, né? Ela reprimiu totalmente. Qual que era o sintoma que ela apresentava ali diante na convivência do abrigo? A limpeza. Então, ela tomava a frente de toda a limpeza. Nos abrigos, tem uma pessoa específica para limpar. As crianças não vão fazer esse tipo de serviço, né? Mas ela não. Ela se propunha, limpava o banheiro, limpava a cozinha, ela se disponibilizava a esse tipo de atuação ali, de limpeza, que ela queria se limpar mesmo. Certa vez eu cheguei também para acompanhar ela, depois eu vou explicar um pouquinho como é que a gente acompanhava ela dentro do abrigo, né, essas crianças. Então, certo momento que eu me lembro, eu cheguei e ela estava muito incomodada, né, que eu ia de final de semana às 9 horas da manhã, num sábado. Ela estava muito incomodada quando a gente no nosso encontro e tal. Aí ela falou, que eu não tomei banho hoje, eu posso tomar banho? Isso, os educadores já tinham me alertado, né, que ela tinha uma coisa muito efetiva com a limpeza. E eu falei, pode, né, vai lá. Então, por conta que eu já sabia disso, né, mas ela não verbalizava. E aí, teve um determinado momento que ela fugiu do abrigo, pulou um muro e foi embora, né. Então, assim, a gente também tem limites, né, o que a gente pode fazer diante dessa
dessa gravidade, né, que se estabelece ali. Um outro fator, né, que também é motivo de destituição familiar é a dependência química, né? Muitos pais eles utilizam de droga junto com as crianças, ou álcool ou drogas mais fortes, né? Lembrando de um caso, né, que a gente ali, além dos casos que eu acompanhava diretamente, a gente fazia reuniões, então a gente não sabia do outro, assim, então tem 1000 histórias. De uma criança, né, que ela caiu, foi para o hospital, enfim, teve um traumatismo craniano e fizeram os exames de rotina lá e identificaram cocaína no sangue da criança de 1 ano e 7 meses. Né? Então, bem provável, os pais não deram a cocaína para ela, mas essa criança teve acesso. Automaticamente já foi para o conselho, tiraram da família e essa criança permaneceu com contato com essa família original. Aí tem todo um trabalho de conscientização, de que essa família original possa ter estrutura, mas nesse caso não teve jeito, foi destituído mesmo e foi para a adoção. Além disso, né, acho que outro dado importante é que a gente pensar que 6% dessas crianças, apenas 6%, que estão disponíveis para adoção. Então, a gente está falando de 94% de crianças que estão lá com esses vínculos familiares que não estão disponíveis para adoção. E aí a gente fala assim, nossa, tanta gente querendo adotar, há uma fila gigante, assim, é porque as crianças têm família, né? Elas estão vinculadas. E tinha um caso também, num abrigo, que assim, era evidente que os pais não tinham condições de acolher essa criança, dessa criança voltar para esse lar com os pais. E ela tinha uma tia-avó no Piauí. Então, eles estavam tentando convencer essa tia-avó a se disponibilizar, a pegar essa criança. Então, assim, o processo vai durando, né? A criança vai ficando lá. E, segundo a lei, a criança só pode ficar no abrigo 2 anos. Então, assim, tem uma questão cronológica, uma emergência que essa criança precisa sair e um cuidado que ela fique também com essa vinculação familiar nos termos biológicos, né? Porque fica claro que muitas famílias, apesar de serem pais ou mães, né, assim, biologicamente, não tem nenhum tipo de cuidado, de maternagem, enfim. Mas, enfim, uma das regras aí é priorizar o biológico. Dentro dos abrigos, como é que a gente chega num abrigo? Né? Não é assim, vou lá, bate porta, quero fazer um trabalho voluntário aí, não é tão fácil assim, né? Porque tem toda trâmites para chegar até lá. Uma das vias, que é o que eu optei, né, é através de um instituto que chama Instituto Fazendo História. Não sei se vocês conhecem. Ela tem um trabalho fantástico e relacionado diretamente a esse público que vive em abrigamento. Eles têm programas para bebês, para adolescentes. Agora estão desenvolvendo há uns 3 anos, um programa para os jovens que saíram dos abrigos. Né? Quando chega a 18 anos, eles têm que se retirar, eles não podem ficar ali. E o que eles fazem? Alguns voltam para a família original, outros têm um irmão mais velho que já está estabelecido, aí vai morar com esse irmão, outros vão para a rua, né? E outros vão para a república, ali fazem, né? Tem algumas repúblicas. E aí o que o Instituto Fazendo História, né? Ele toma esse cuidado de criar esses programas, né? Para essas faixas etárias diferentes. E o programa que eu me enquadrei é um programa que chama Fazendo História, que é a construção de álbuns, né? A gente acompanha essa criança para ela reconstituir a sua própria história, se apropriar da sua história e desse momento peculiar que é o que ela está vivendo ali. Né? Ela pode ficar 2 anos ali, mas como ela pode ficar, né, como o caso, né, dos mais velhos, ficar até o final desse período da adolescência, até os 18 anos. Antes disso, o que acontece, né? Talvez esse projeto que eu acho que é muito bonito, assim, enquanto fundamento, essas crianças entram nesse abrigo e essa história ela fica não dita, né? Depois, muitas, no caso de crianças mais novas, por exemplo, às vezes os pais que adotaram não querem nem saber desse passado. Então ela lembra eventualmente, como a Cíntia, né, mencionou, né? Ela tem flechas, ela sabe que ela viveu num período em algum lugar ali, que foi cuidada, que criou vínculos, né, com alguns educadores. Então esse projeto ele
aflora isso tudo. A gente reconstitui a história, tenta reconstituir a história dessa criança, lembranças, a gente faz marcações, né? Tira foto da equipe, das festas que acontecem no abrigo. Então vai dando todo um aparato para que ela se aproprie enquanto sujeito, né? Porque ela, assim, ela não é mais uma vítima da circunstância apenas, ela é vítima, né? Mas ela não é só isso. Ele é um sujeito com gostos, com cuidados, com perspectivas, com possibilidades e com vínculos que ela criou ali, tanto dos amigos quanto, especialmente, dos educadores. Então, esse trabalho do Fazendo História possibilita também uma atuação do psicólogo, né? Porque lá no Instituto, a equipe toda é formada, acho que 90%, de psicólogos, muitos deles com abordagem psicanalítica, né? Que é o nosso métier aqui, e que tem uma escuta diferenciada, né? E eu digo isso assim, que a gente fazia reuniões mensais, né? Só para entender o processo de cada um ali dos colaboradores, e assim, a coordenação com essa escuta psicanalítica dava apoio, né, para essa equipe do abrigo a se relacionar com as adversidades que são inerentes ao ser humano. Por exemplo, a violência, né? Então, o que acontece normalmente com os educadores diante de um quadro de violência é podar, dar castigo. Aí, qual é o nosso papel? A gente viabilizar de onde é que está vindo essa violência. Por quê? Por que essa criança está batendo tanto na outra, né? A gente dá escuta para ela, né? Isso emergia, né, assim, no contato direto, também nos álbuns, né? Então a gente tinha até página da raiva, né? Que ele podia falar, né, de que bateu no amigo, ou apanhou, ou por quê. Então, assim, é um projeto tão rico, né? E que, assim, e muito interessante, que eles se apropriam desse álbum, né? Assim, como se fosse um bem muito precioso, né? Eles abraçam o álbum, você chega para atendê-los, eles estão com o álbum assim embaixo do braço, te esperando ali num cuidado, né? Porque é reaprender que a história deles é vida, né? Está ali, tá florindo, né? Ela não é só mais um que está ali preso, né? Sem família, o coitadinho, que seja isso. Então, assim, esse projeto eu reitero, né? Que de repente as pessoas que tiverem interesse aí podem entrar no site do Fazendo História, fazendohistoria.org.br, tem vários projetos, enfim. E da onde que a gente pode chegar com o que a gente estuda, né? Que a gente se apropria. É só a clínica, é só o setting, é só o divã? Não, né? A psicanálise extramuros, né? Porque a tua escuta, né? No caso dessa menina que eu te falei que eu sabia que ela era abusada, né? Mas eu dei uma escuta para ela, né? Não falei para ela, você foi, né? Como já aconteceu, né? Nessa possibilidade aí dos educadores querendo saber de qualquer jeito, né? Mas ela não estava no tempo de emergir isso, né? Então, tanto é que ela fugiu, né? Porque havia uma pressão, queriam saber da história dela, ela não tinha condições de dizer, né? É uma pena que, né, ela saiu. Deve ter chegado muito perto dela. Foi, exatamente. E então é isso, né? Então, para a gente também ampliar a nossa visão, né, de que esse universo que essas crianças estão vivenciando, né, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai se prolongar até os 18, né, pode ser passível de cuidados, né, de escuta, de formação de personalidade, até mesmo de um caráter pedagógico, né, que tem um programa lá no Fazendo História que dá viabilidade profissional, dá indicações que ali ele pode ser um sujeito, ele pode trabalhar, ele pode estudar, né? Então, é isso. Bom, hora de abrir para vocês, então. Acho que o microfone dele. Acho que ele vai vir. Boa noite. Não sei se está ligado. Tá ligado. Boa noite. Bom, parabéns pela apresentação de todos. Eu queria, na verdade, eu fiquei pensando porque eu também tive uma experiência com Fazendo História e enfim, uma experiência mais curta com outro programa, mas eu fiquei relembrando algumas coisas que a gente trabalhava continuamente lá, assim. E uma delas foi a importância de prestar atenção em algumas características que acontecem muito nos processos de destituição
e que são muito questionáveis. E uma delas era justamente essa questão da destituição por condições financeiras desfavoráveis, porque isso era sempre frisado no Instituto como não sendo condição de destituição jurídica. E isso acaba acontecendo muitas vezes, e eu acho que tem um aspecto muito forte de violência institucional nesse sentido. Então, acaba, às vezes, sendo um desfavor do judiciário tomar essa decisão, porque, de fato, um vínculo que já existia com aquela criança, fragilizado ou não, da forma que era possível, com os pais possíveis daquela criança naquele momento, ele se quebra apressadamente por uma questão que acaba sendo, muitas vezes, preconceituosa. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito e relembrando, porque eu acho que é uma coisa que a gente também, enquanto psicanalista, que atende esse público, eventualmente precisa relembrar continuamente para também não recometer essa violência de olhar isso com esses olhos. E eu entendo muito o que vocês trouxeram sobre essa questão de privilegiar um vínculo biológico em lugar de um vínculo simbólico, que muitas vezes é um desfavor também. Mas eu acho que tem que ter um cuidado também da gente não achar que, porque as famílias vivem em condições frágeis, isso é razão suficiente para destituir. Eu acho que muitas famílias têm até o desejo ali de terem essa relação de pais e filhos, de filiação, mas elas não conseguem, ou elas conseguem do jeito que é possível nas condições que elas têm. Então, às vezes, me preocupa um pouco a gente também ser apressado no sentido de dizer, então a criança fica lá e ela poderia estar reinserida em uma outra família e ela fica lá vivendo as condições de institucionalização, o que também é muito grave, né? Porque a gente sabe o quanto elas deixam de se desenvolver e elas sofrem com isso. Mas eu acho que é uma balança aí que é muito difícil de equalizar. Eu só queria pôr essas questões porque eu lembrei muito do que era discutido no Instituto e achei importante trazer. Era só isso, na verdade, era uma colocação mais que uma pergunta. Então, mas eu acho que é uma colocação que está bastante em voga, né? A gente pensar sobre a questão apenas social, né? Mas por isso que eu trouxe alguns números, né? Porque a questão social, né? Ela viabiliza também sofrimentos, né? Então, você não é só dizer porque ele é pobre, que ele trata mal, que ele faz isso, não, né? Porque um abuso sexual também existe na classe média alta, existe na classe média altíssima, existe em todas as esferas, né? Mas em algum momento, né, dessa porcentagem grande, que é mais ou menos 65%, que é aquela que eu trouxe, a condição estabelecida a partir dessa questão financeira, né, dessa fragilidade financeira. Então, e outra questão que é importante, né, que o tempo urge para a criança. Né? Então, assim, a gente vai ficar esperando a família se restabelecer, a gente vai ficar esperando essa mãe sair da Cracolândia, né? A gente vai ficar esperando, porque a criança vai crescendo. Né? Até vou trazer outro caso bem rapidinho, que a criança, ela foi abrigada e ela não tinha certidão de nascimento com 3 anos. Ninguém sabia o nome, ninguém sabia a idade dela. Fizeram o exame, aquele exame ósseo, para saber que será que idade que ela tem. Porque a idade mental que ela não tinha problemas cognitivos, mas a idade mental era de 7 ou 8 meses. Fazia xixi usava fralda para xixi, para cocô, não falava com 3 anos. Com 4 meses no abrigo, ela já começou a falar, ela fazia xixi no banheiro, a equipe se enfatizou, né, esse desenvolvimento, porque ela e era um caso de Cracolândia, né? Lá na Cracolândia ela não tinha nome, ela era chamada de bebê. O bebê. E ela só comia Toddy ou achocolatado, né, com leite o tempo todo e algum salgadinho desses, né, que a mãe encontrava. Então, assim, a criança não tem um nome, né? Então, assim, será que é porque ele é pobre, né? Então, a gente tem uma fragilidade que não dá para esperar. E outro ponto que é importante, que pelo menos os fóruns que eu conheço, algumas psicólogas que eu tenho bastante, felizmente, contato, né, elas são bastante responsáveis nesse sentido, porque é um poder gigante, né? Você chegar, olha, você não é família mais, tá? Ele que vai ser a família boa. E aí eu conheço um caso até de uma autora lá da editora, que é coautora aqui do livro que é a Márcia, que é coautora da Cíntia, que ela é chamada também pelos fóruns. Então, assim, a psicóloga que destitui junto com o assistente social, né,
que elas definem. Mas elas têm tanto respeito pela essa história aí, né? Então elas chamam pessoas de fora. A Cíntia é muito chamada também lá no fórum, né, Cíntia? Para ter uma segunda opinião, para entender, será que é isso mesmo? Será que a gente está certo? A gente está avaliando de fato? Então, isso que você falou está muito correto. Não, a gente não pode priorizar a questão financeira, mas alguns profissionais, quando a gente dá sorte, eles se preocupam, né? Porque um psicólogo apenas, com uma assistente social que não tem formação psi, né? Definir só porque não tem dinheiro vai ter que sair. Não é só assim. Também gosto bastante da sua colocação, né? Ela faz pensar mil coisas. Uma delas, que eu acho que é um detalhe importante dessa questão da adoção, assim, envolve vínculos familiares, pais e filhos, crianças, né? Origens e tudo isso. É um tema muito tocante, que é muito fácil que nós nos identifiquemos daqui ou dali. Você imagina que quem toma decisões finais são juízes que estudaram direito. Então, não tiveram que fazer análise, não fazem supervisão, pouco circulam sobre o mundo psíquico. E eu falo isso porque eu tenho juízes e promotores na minha família, eu sei bem o que é a vida deles, e eles vão parar lá tendo que tomar esse tipo de decisão de altíssima complexidade, né? E eu diria que nessa situação de adoção nós temos tendências a fazer certas identificações, né? E eu diria que até tem, digamos assim, um certo grupo de pessoas que lidam com a adoção que parece que estão muito identificados com a família de origem. Então, que priorizam, né, e que até talvez tomem decisões e encaminhem as questões no sentido de tentar resgatar o máximo possível o vínculo com a família de origem, de manter e tentar recuperar aquela família, né? Outros parece que tomam uma medida muito rápida de tem que tirar dessa família, imagina, não dá. E rapidamente, então, podem, por exemplo, correr num risco de campanhas muito apressadas, né, de que tem que destituir muito rapidamente, né? E essa é uma briga que está acontecendo agora, inclusive, por aí, né, de muito rapidamente ter que resolver aquela situação, entendendo que ela é absolutamente nociva e que a família adotiva é a solução máxima para tudo, né? Como se a família adotiva também fosse dar conta de assim, posições salvadoras de resolver tudo, né? Então, eu diria que tem de que forma que isso toca os profissionais que estão envolvidos com isso tudo, né? Eu acho que tem um cuidado grande a ser tomado com relação a tudo isso. E um outro ponto que eu acho que eu gosto de levantar bastante é assim, tem talvez um risco, né, de a gente pensar... Eu acho que essa situação é delicadíssima. A decisão de destituição do poder familiar não é nada fácil, né? Admiro os profissionais que estão lá nessa linha de frente que têm que resolver, porque nós, os psicanalistas do consultório, pensamos muito sobre isso tudo, mas a gente não tem que tomar aquela decisão final. Não é nada fácil ser a pessoa que decide isso, no final das contas, né? Mas eu diria que um ponto é entender esse universo, né? Eu gosto muito do trabalho da Tina, que é a Maria Antonieta Pisano Mota, que foi fazer um estudo sobre as mulheres que entregam crianças em adoção, né? As que abrem mão das crianças. Quem são essas mulheres? Ela vai estudar, né? E faz um longo estudo muito interessante sobre o que se passa na cabeça dessas mulheres, né? E ela vai dizer que não são nem bruxas nem santas, mas que a dor vivida por essas mulheres, né, debela qualquer possibilidade de uma criminalização disso, né? E ela vai chamar essas mulheres, o livro dela tem esse nome, que é Mães Abandonadas. Né? São elas mesmas já pessoas abandonadas, né? A situação que vivem já é de grande abandono, né? Então, também é muito complicado a gente querer, de alguma forma, denegrir a imagem da família de origem, né? Por diversos motivos. Um, porque talvez, não sei se é cabível, né? E outro, até mesmo porque, digamos assim, a criança que nós recebemos para adotar, ela tem essa história, né, digamos assim, a origem dela, de onde que ela veio, se aquela mãe era uma pessoa completamente descuidada e negligente e não ligava para ela e não estava se importando, né? Quer dizer, esse tipo de história, ela vai trazer consequências para a constituição psíquica da pessoa que lida com isso. Então, eu diria que é uma situação muito delicada e ser pensada, né? De que forma que a gente vai lidar com essa questão da família de origem, né? De que forma que isso vai ser contado para essa criança.
E, da forma como vai ser contada, diria que é um trabalho genial esse, do Adriano, que fez nos abrigos, o trabalho do Fazendo História, também acho admirável, né? Que eles já tentam ser narradores disso tudo, já enquanto a criança está no abrigo, né? Eu também tive a oportunidade de acompanhar bem de perto isso tudo, eu adoro esse trabalho, acho super bacana, e acompanhei em casa porque uma das minhas filhas participou lá longamente desse trabalho, lindo de morrer, construiu o álbum lá para o menininho, e aconteceu uma situação muito bonita com ela, porque depois de ter terminado o trabalho, o álbum entregou, etc., foi embora, é um trabalho de 1 ano, e um ano depois, ela estava, estou achando que deve ser aniversário dele a semana que vem. Ela estava se lembrando dele e tal, e aí disse, vou ligar lá. Vou ligar lá no abrigo para ver como é que ele está. E aí ela, quando telefona, fica sabendo que o menino vai para adoção na semana seguinte, e que vai ser o dia da entrega do menino para as 2 mães que adotaram. E aí ela participou do Bota Fora, que foi lindo de morrer, e aí acabou ficando amiga depois da família e etc. E tudo isso que se organizou. Então acabou tendo um final muito bonito para isso tudo, muito emocionante. Mas eu queria fazer uma complementação. Quando a Cíntia fala que você traz a questão de muita complexidade, eu penso que é porque, como envolve as pessoas envolvidas nessas situações todas, né, seja a família que está em vulnerabilidade e não oferece o mínimo que se espera que ofereça, quem define esse mínimo, e que a gente está vendo que o psicólogo tem uma visão, o assistente social tem outra, e o juiz tem outra, que é justamente quem tem esse poder, né? E eu penso que é porque a gente ainda carrega, todos nós, um determinado modelo de família. Embora a gente hoje diga, né, e já não é mais nem novas configurações familiares, porque não são novas, já ficaram velhas, mas, e a gente observa, eu acho que é essa nossa importância enquanto psicólogos e psicanalistas, somos nós que temos a oferecer nessa possibilidade de diálogo. Então, eu penso que o psicólogo inserido no judiciário, ele é muito importante, e principalmente se ele tem essa escuta e essa possibilidade que a psicanálise oferece, porque somos nós que podemos tentar mostrar que, quando a gente pensa em família, e para definir uma família está exercendo a função ou não, a gente carrega o modelo de família, né? Que, inclusive, é o mesmo modelo que criou a psicanálise, né? Quer dizer, até a psicanálise, claro, porque quando Freud cria tudo isso, ele só podia se basear no modelo que existia, né? Então, isso é uma questão muito séria. E a gente observa, né, seja no conselho tutelar, seja assistentes sociais, os próprios psicólogos. Eu tive uma mestranda que a pesquisa dela foi em cima disso. Que modelo de família os profissionais do judiciário, principalmente a equipe técnica, porque não deu para chegar nos juízes, né, assistentes sociais e psicólogos, tinham o que é família, né? E a grande maioria ainda estava dizendo que a família é a família tradicional, patriarcal, heterossexual, né? Tanto que a gente via o quê, né? Que no passado os casais homossexuais, o que eles faziam? Só um adotava, né? E alguns até hoje, vocês podem observar que eles, por um lado, é muito bom, porque eles se mostram mais acessíveis a essas crianças que, entre aspas, ninguém quer. Mas, no início, isso vinha muito acoplado com vamos escolher essas crianças que ninguém quer, porque senão a gente não vai conseguir. Então, isso também é a reprodução do preconceito, né? Então, sem dúvida, é muito complexo.
Alô. Tem uma amiga que ela recebeu um nenezinho do Fazendo Histórias que veio da UTI neonatal direto para ela, ficou 8 meses com ela, filho de drogada, e lindo, assim, eu participei dessa história. Primeiro, eu quero fazer uma colocação aqui. Faz alguns anos que eu faço a parte do direcionamento do meu IR para o Fazendo Histórias. Então, primeiro que eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe, né? Para quem faz o IR completo, a gente tem, sim, toda uma possibilidade de fazer transferência desse IR para instituições que a gente acredita, seja terceira idade, artes, e eu faço para o Fazendo Histórias. Tenho 2 perguntas. A primeira é essa questão do Fazendo Histórias, que tem muita gente que critica, que fala assim, bom, essa criança que vai para uma família acolhedora e depois ela vai, possivelmente, ou para um abrigo ou para uma adoção, né? Então, ela tem uma nova ruptura. Então, a minha pergunta é, vocês veem isso de uma maneira positiva? Ou seria melhor essa criança ir direto para um abrigo? Mas vai ter uma ruptura no abrigo também, né? Então, como é que vocês veem esse projeto do Fazendo Histórias de colocar uma criança provisoriamente, né? Então, as famílias que fazem parte desse projeto, elas não podem estar com interesse de adoção, porque justamente eles não querem esse conflito. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu tenho para vocês é o papel desses projetos de apadrinhamento, né? Por que isso... Eu não sei, esse é um tema que me toca, então eu sei, mas fala-se muito em adoção e o apadrinhamento, né? Que também é uma criação de vínculo, principalmente para essas crianças que já não fazem parte de um perfil para adoção, né? São crianças mais velhas, enfim. Como é que vocês veem isso acontecendo? Se o Estado tem alguma atuação específica para melhorar e o papel disso no crescimento dessas crianças. Quem você quer falar do Fazendo História? Então, mais especificamente do apadrinhamento, né, o que eu tenho, como eu falei, eu tenho uma vertente muito prática, né, que a gente de observar, né. Eu acho que, assim, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Até uma família biológica, né? A gente tem no consultório, um monte de gente cheio de problemas aí, né? Então, porque é bom ter o pai, mãe, classe média, classe mediana, mas também tem suas questões aí, né? Puxa, eu não sou médico, não passei na USP, né? Então, cada um vai criando a sua questão. Então, do apadrinhamento, eu acho que também, né? Tem o seu lado positivo, né? E o seu lado, eu acho que esse do rompimento, né? Porque a criança... Eu acho assim, toda criança, pelo que eu percebi, em abrigo, ela está sedenta por ser adotada, né? Então, a gente chega, ela sabe que a gente está fazendo história, a gente sabe que é psicólogo, que é psicanalista, que é o assistente social, ou é o pastor da igreja, que algumas instituições religiosas fazem um trabalho muito direto, bonito, né? Mas eles ficam com muita esperança, né? E isso fica evidente quando uma criança é adotada, né? Que tem a festa, tem a despedida... Tem uma comoção, né, grupal mesmo, né, generalizada. Então, acho que o que não é tão bacana é que essa criança vai criar essa expectativa. Bom, ela sabe que é apadrinhamento, ela sabe que não vai ser, né, adotada, mas no fundo ela tem, me parece que ela fica com essa esperança. Mas, na prática, é muito legal, porque ela passeia, ela se diverte, ela vê como é uma estrutura familiar fora de uma instituição, né? Porque, por mais que a instituição ela tenta dar uma cara de casa, de lar, né? Mas não é, né? As umas têm um escritório, outras têm... os educadores eles têm turnos, entram um horário, outros dias entram de férias, né? Então, assim, aquela criança de 3 anos, super vinculada ao educador, ele entrou de férias, vai ficar um mês fora, né? Porque ele é um funcionário, né? Então, por mais que se tente estabelecer uma estrutura familiar ali de casa, de lar, né? Não é, né? Então, aí o apadrinhamento ela dá essa possibilidade para essa criança que nunca teve essa chance, né? Porque alguns casos que eu atendi que saíram muito cedo, ou de uma cracolândia, e não sabem nem o que é, né? Então, elas veem como que é ter um tio, uma avó, vai na casa, os padrinhos levam para a família. Tem todo um jogo social que ela vai se apropriando, talvez, de vínculos que ela não conhece, né? E que talvez a partir daí que ela comece a ter a possibilidade de estabelecer um vínculo futuro para ela própria, né? Porque ela não sabe, ela não teve esse modelo, né? E aí acho que o lado ruim, mais para a criança, é isso, que tem a expectativa. Pô,
Por que não? E se é bom, então, né? Se o casal é bacana, lógico que ela vai querer, né? Mas é lidar também com essa frustração. Então, essa é uma pergunta boa, né? Que eu diria que podia ser respondida já pelo Vinícius de Moraes, né? Se é importante, né, de um amor que seja infinito enquanto dure, né? Isso que você pergunta sobre se vale a pena, né, esse vínculo temporário, né? Porque o que ela está falando, né? São diversas situações. Uma criança, às vezes, os bebês, né? Os bebezinhos, às vezes, são encaminhados para um abrigo e tem um tempo ali, tempo até a adoção. Os bebês geralmente vão para a adoção muito rápido, mas tem esse tempo em que vão ficar ainda sem definição sobre qual é o seu destino. Aonde ficar, né? E existe essa proposta de que essas crianças sejam acolhidas em famílias, né? São as famílias acolhedoras que ficam ali com aquela criança, ao invés da criança ficar no abrigo, ela fica numa família que se responsabiliza em tomar o cuidado com essa criança durante um tempo, que deve ter sido o que aconteceu com a sua amiga, né? Eu costumo pensar nessa ideia assim. Se a gente tivesse um nenezinho aqui agora, né, e que alguém pedisse, olha, eu vou precisar lá não sei aonde, vou deixar aqui o nenê 2 horas aqui com vocês e depois eu volto para buscar, né? A gente vai provavelmente cuidar desse neném aqui do melhor jeito possível, né? A gente vai tomar todo o cuidado para ele não fique com frio, para que ele coma, para que ele esteja aquecido, para que ele durma, para que não tenha muito barulho. E a gente vai fazer o possível nesse período, né? Eu valorizo que esse cuidado, mesmo que transitório, que ele seja o melhor possível. E o que é melhor possível para um nenê, né? Alguém que tenha um cuidado muito individualizado, né? Que possa estar atento ali, porque o nenê precisa desse ambiente monótono e previsível, né? Então, se for possível, que tenha uma pessoa lá que, né, com uma determinada rotina que possa se ocupar dessa criança, eu priorizaria deixar essa criança aos cuidados de alguém dessa forma. Nos abrigos tem trabalhos sendo feitos para que mesmo lá, né, uma atenção especial aos bebês seja dada, né, para que esses nenês também possam ser cuidados por uma pessoa ali muito atenta e muito sintonizada com o que está se passando com ele, né? Essa é uma questão que, entre os funcionários de abrigos, que às vezes entendem que a sua condição ali, porque a ideia de um abrigo, de uma instituição de acolhimento, que é como é chamado, o abrigo é um termo antigo, que eu uso, eu sou um pouco mais antiga, eu não consigo abandonar esta palavra, mas... Não, esse eu já tenho horror, tá? Você sabe, né, do porquê não orfanato, né? Porque se dizia antigamente, porque essas crianças não são órfãs, né? Elas têm suas famílias, como o Adriano contou, né? Mas, enfim, os funcionários, né, desses lugares, às vezes, entendem como uma função deles um tanto desvalorizada, porque a ideia é de que as crianças fiquem lá o mínimo de tempo possível, que é um lugar transitório, que de lá elas possam ser colocadas numa outra família. E, às vezes, tem um certo descaso com essa função de porque é transitório, ele é menor, né, ou ele é mais desvalorizado, né? Eu diria que aquilo que é transitório é também fundamental, né? O espaço de transicionalidade, ele é também fundamental, né? Por isso que nós tomamos um cuidado com as fraldinhas e os objetos transicionais que as crianças pequenininhas usam, né, e precisam muito fundamentalmente dele, né? E eu acho que esse espaço de transicionalidade na passagem da família de origem, né, para uma colocação em adoção, ele também é fundamental e precisa ser muito cuidado. Então, não acho que seja um risco de fazer vínculos e ter que romper de novo. Eu acho que é preferível que ele tenha vínculos bons, né, e que eles sejam efetivos, eficazes e tal, e que ajudem a criança nesse período. E eu acho que, só complementando, a gente vê em algumas histórias de adoção, e isso é uma questão que às vezes aparece no grupo de pretendentes, quando os pretendentes querem que a criança tenha, que a história dela comece daquele momento em diante, né?
E essa é uma questão muito complicada, porque principalmente as crianças que ficaram um tempo razoável no abrigo, elas construíram vínculos. A gente muitas vezes fala que o abrigo não dá essa vivência de uma relação que seja só para aquela criança, mas existem vínculos e muitas vezes as crianças é aquilo que elas conhecem e elas têm a noção de pertencimento. Uhum. A gente está atendendo uma menina que ela não chegou, ela foi destituída o ano passado, ela não está há tanto tempo no abrigo, mas ela viveu uma situação muito traumática na família biológica. E é muito interessante, porque no atendimento ela sempre se refere para a terapeuta, nas situações que acontecem no abrigo, ela fala, na minha casa. Então, e é muito importante que ela esteja vivendo essa situação de vínculos na casa-abrigo, né? Até porque ela vivia uma situação muito complicada, né, na família biológica. Agora, eu acho que essa é uma questão que precisa ser dimensionada com os pretendentes, porque muitas vezes, principalmente no início, no período de convivência, a criança fica um pouco receosa, quer voltar para o abrigo, ou depois que ela já está vivendo com a família adotiva, ela pode sentir saudades, ela quer e visitar, e isso precisa ser trabalhado com os pretendentes, porque senão é uma ferida narcísica neles. Quer dizer, como, né? Eu tive, há uns anos atrás, atendi uma mulher que adotou uma menina de 6, 7 anos, e essa menina foi para o abrigo assim que nasceu, era um abrigo de bebês. Só que, por todas essas questões da destituição, ela foi ficando lá e foi crescendo lá. E ela acabou sendo a criança mais velha do abrigo, né? E o vínculo das cuidadoras com ela era muito forte, porque ela era a irmãzinha mais velha, ajudava a cuidar dos bebês e tal. E quando essa mulher era uma mulher solteira, que morava com a mãe, adota essa menina e faz um quarto lindo, todo rosa para a menina. A menina chega e se deslumbra, e os primeiros meses, acho que um mês ou um pouco mais, foi maravilhoso, até que um dia ela vira para ela e fala, eu quero voltar para o abrigo. Que é esperado, né? É perfeitamente esperado, mas isso é uma ferida na mãe que a mãe não consegue entender. Ela fala, mas como quer voltar para o abrigo? Olha aqui, eu sou sua mãe, olha tudo que você tem aqui. E a situação vai ficando bastante complicada na relação delas. Então, esse é um dado importante, né? Eu acho que isso traz uma pergunta que é assim, né? Se o abrigo é um lugar viável, né? Por exemplo, né, existe, então, a ideia de recolocação das crianças numa família, né? A família, digamos assim, ter pai e mãe, qual é a essencialidade desse vínculo, né? Ele ainda é essencial, né? É uma pergunta que eu faço. Ou existem outras situações onde o vínculo, né, funções maternas e paternas possam ser exercidas que não sejam necessariamente dentro de um modelo de família nuclear? É uma pergunta essa. Eu agora, recentemente, nesse livro que acabou de sair, acabei escrevendo sobre uma discussão a respeito da adoção de grupos de irmãos, né? Porque é uma situação difícil essa de solucionar. Grande parte das crianças tem irmãos, às vezes tem um irmão adolescente, então tem aquele nenezinho, daí um menino de 5 anos, outro de 9, um adolescente. Né, o que fazer com essas crianças? Né? O nenezinho rapidamente iria para adoção, mas as pessoas que se candidatam a adotar geralmente querem uma criança, né, de início, como a Isabel estava falando. Né? O desejo principal é adotar uma criança. Esse desejo pode ser amadurecido e se pensar em incluir mais de uma.
Mas essa situação de mais de um, ela não é simples, né? O novo livro que saiu da editora Zagodoni é sobre gêmeos, né? Então, quem decide ter gêmeos de livre e espontânea vontade? Não é bem assim, não é? Geralmente as pessoas pensam em ter um filho, né? 2 já é, nossa, 3, e a situação vai... Não é? Então, nessa situação de repente, alguém que pensava em adotar uma criança e levar outros, não é uma situação simples, né? Decisões difíceis a serem tomadas, né? Então, eu discuto um pouco essa questão num dos capítulos lá desse livro. Mas estou pensando nisso tudo porque, assim, a ideia é essa. Existe o grupo de irmãos, separá-los, né, não separá-los. O que seria prioritário? Por exemplo, manter as crianças todas juntas, sendo que tem até um irmão adolescente, por exemplo, que ocupa uma certa função materna ou paterna com os outros pequenininhos. É prioritário a gente separar essas crianças e colocar numa outra família para que uma nova família possa exercer suas funções? Ou entendemos que, ficando no abrigo, essas funções podem, de alguma forma, ser atendidas? Acho que essa é uma pergunta bem complexa. Só deixa eu seguir mais um pouquinho adiante, já pego a sua pergunta. Tudo isso para a gente pensar, digamos assim, o que é essencial, né? E se um abrigo poderia, de alguma forma, fornecer esse tipo de cuidado. Uma das questões que eu levanto, eu acho que é esse desejo e esse sonho de pertencer a alguém. O que é uma situação que, nas adoções felizes, acaba acontecendo, né, de pertencer. Então, eu acabo pertencendo. Esse é meu pai, essa é minha mãe, e essa pessoa me quer e eu sou dela. Né? Eu diria que esse é um lamento das crianças que estão nos abrigos, que a gente entra lá, muitos querem, oba, sou eu e tal, como o Adriano está contando, que chega lá e todos querem ser o colaborador que vai lá fazer o álbum, etc. Né? Tem um horário só para si. A minha filha conta uma história de quando ela chegava no abrigo lá para visitar o menininho dela, vinham todos em volta e queriam brincar com ela, e ele tinha um prazer todo especial em dizer, não, ela é minha. Então, porque pertencer a alguém é um sonho real ou não, né? Porque muitas vezes a gente mantém esse sonho na família, adotado, filhos, etc., filho biológico, etc., e eu posso eternamente esperar ser muito especial para alguém, não é? No casamento, né? Com os amigos, em tantos outros lugares na vida, a gente pode ainda cultivar um sonho que tem algo de ilusório nisso tudo, né? Então, vamos redimensionar, digamos assim, o que a família, de fato, vai poder oferecer. Mas essa ideia do apadrinhamento, ela tem algo de muito interessante, né? Também não nada simples, né? Eu acompanhei durante um tempo um projeto de apadrinhamento feito pelo Grupo Acesso, que é um grupo de estudos, pesquisa e intervenção do Instituto Sede Sapiense, um lugar que eu já trabalhei mais de 20 anos lá. E foi feita essa proposta. De início, houve um engano lá da juíza que estava pedindo esse trabalho, e ela soltou essa notícia no jornal. Então, saiu lá, Paz por um nome horrível, mas que foi Paz por um Dia. Houve mais de 4.000 e-mails, choveram e-mails de pessoas querendo ser pais por um dia. Bom, enfim... Depois de alguns esclarecimentos, então, chamamos um grupo de 30 pessoas para recebê-los primeiro, para saber o que queriam, né, e a viabilidade de fazer o trabalho de apadrinhamento com eles, etc. Chamamos 30. Vieram 7 ou 8. Então, está toda uma movimentação, todo mundo quer, mas no negócio, quando chega um pouquinho mais perto, vai diminuindo. Bom, enfim, foi montado um grupo depois, chamamos outras pessoas, etc., e foi feito um trabalho muito interessante. Né, uma equipe trabalhava com os candidatos a padrinhos e outra equipe trabalhava com as crianças que estavam lá à disposição para o apadrinhamento, digamos assim. Né? Essas crianças são as consideradas lá de adoção pouquíssimo provável. Né? Os maiores, até os pré-adolescentes, os adolescentes, algumas crianças com comprometimentos mais sérios. Muito interessante a experiência. Vou contar um pouquinho para vocês. Esse grupo de pais, né, eles foram trabalhados durante um tempo para entender o que eles queriam daquilo tudo, quais eram os seus sonhos, quais os seus projetos dentro daquilo tudo também.
cada um foi montando o seu projeto, porque nem todos tinham o mesmo sonho. Alguns, inclusive, foram espontaneamente desistindo, porque entenderam que aquilo não ia atender ao que eles queriam, né? Então, alguns deles, por exemplo, pensavam em ter alguém que eles pudessem visitar, ajudar nos estudos, oferecer uma série de cuidados, mas não tinham um plano de levá-los para casa. Outros tinham, que pudesse, de vez em quando, passar o final de semana em casa, dormir lá, montariam um quarto para aquele adolescente, etc. Teria um outro tipo de vínculo. Um outro disse, não, eu gostaria de alguém que eu possa levar para passear, que eu possa levar para viajar, e posso fazer alguns passeios. Então, cada pessoa tinha um projeto ali, uma proposta, que foi bastante interessante, porque não tinha um modelo básico, único para todos, né? Assim como também não se tinha um modelo de quem podia ser padrinho e quem não podia. E aí, como é que foi feito esse trabalho de aproximação? Não foi um Tinder ou alguma coisa que tentou promover encontros, né, entre eles, mas foi feito de uma forma em que os grupos foram, assim, o grupo de adolescentes e o grupo de candidatos se encontraram em alguns eventos que foram promovidos, um churrasco, uma pizza, etc., e as aproximações foram acontecendo de uma forma muito espontânea, né, dos que iam encontrando afinidades. Tem um vídeo disso, vocês podem procurar, que chama, procurem no YouTube, do projeto de apadrinhamento do Grupo Acesso. E eles contam, porque alguns dos padrinhos contaram dessa experiência nesse vídeo, que é lindo, tá, excelente, e eu diria que uma experiência muito boa, tanto para os padrinhos quanto para aquelas crianças que foram apadrinhadas. Inclusive, por exemplo, algum modelo de algumas crianças mais comprometidas, que nenhum deles queria ter medo, claro, de se comprometer com aquele contato com aquela criança mais comprometida, uma menina que eventualmente corria risco de certos surtos. Essa menina, por exemplo, 2 ou 3 padrinhos resolveram cuidar dela. Então, não ficou a responsabilidade com uma única pessoa, né, mas puderam compartilhar aquilo entre mais alguns. Então, existem outros modelos possíveis, né, de se criar um vínculo especial, né, que é o que sonham essas crianças, que é o que sonham também pais, pessoas por aí, né, porque nem todos eram pais, eram gente solteira, gente que nem queria ter como filho, né. Enfim, situações muito interessantes que foram acontecendo, possíveis e eficazes, digamos assim, que poderiam promover muita ajuda a todos. Falei, né? Alô. Na verdade, também não é uma pergunta, eu acho que é uma colocação. Fiquei um pouquinho impactado com a questão da palavra, o significante devolução, né? Trata a relação, né, como se fosse uma relação objetal, um objeto ali, o que está sendo esperado desses pais, né, e qual é a expectativa em relação a essa relação. Eu achei também muito pertinente as suas analogias e as suas metáforas, porque, na verdade, é o que nos funda como indivíduos neuróticos, né? Quando você fala, né, estamos aqui para querer encontrar alguém para a gente chamar de seu, quem não se identifica com a questão, né? Então, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, as nossas questões são infantis, então, tudo que você falou remonta à nossa infantilidade nesse sentido. E as novas configurações familiares, realmente, é uma pergunta sem resposta, porque, na verdade, estamos construindo isso a cada dia, e não tem como realmente determinar o que vai ser, o que não vai ser. Hoje em dia, a gente tem tanta terceirização da educação dos nossos filhos, das pessoas próximas, às vezes babás, creches, professoras, instituições, passam tanto mais tempo com os nossos próprios filhos do que nós mesmos, né? Trabalhando várias horas por dia. Então, também a colocação do Adriano, que, bem, não dá para adotar todo mundo, né? Então, a adoção sempre que possível, mas está sempre trabalhando com muito amor, né? Funções paternas e maternas delegadas, distribuídas nas instituições, nas creches, em casa com as babás, em qualquer outro lugar. Eu acho que talvez esse seja o caminho mais, digamos assim, um princípio norteador do que vai acontecer, né? A gente não tem como saber, a gente não tem como determinar, né? Alguém tinha... Era você que tinha perguntado? Quando você falou dos irmãos, aqui no Brasil
Só para gravar, eu acho. Acho que tem que gravar. Oi. Quando você falou dos irmãos, aqui no Brasil a gente não tem esse costume de, quando tem mais de um irmão, a gente adota em pessoas próximas. Lá fora eles fazem isso, daqui para fora. Vamos supor, a Itália tem muito, eles vêm de lá, tem uma família com 4 irmãos, eles adotam duas famílias, adotam 2 irmãos, e outros, a família adotam 2, e eles convivem perto da família para que os irmãos tenham esse vínculo. Porque a pessoa... A gente tem aqui isso no Brasil aqui. eu quase não vejo isso. Tem aqui no Brasil. É uma forma saída. de você não separar tanto Sim. os irmãos, porque aqui a renda nossa, na maioria, não é uma renda que você consiga ter 4 filhos de uma vez. Mas o que a gente... Existe, sim, a essa gente adoção compartilhada. Isso. E, o problema é que isso é uma indicação. Isso não está na lei. Então, você... O que é? E há uma sugestão, o juiz promove isso, ou a equipe, quando está levantando o cadastro de pretendentes, ela pode procurar por essa perspectiva. Então, vamos ver pessoas que moram próximos e que aceitem, né? Então, isso é uma indicação, mas não está na lei no sentido de que é uma obrigação, né? Agora, a pergunta que eu tenho para fazer é, no curso que vocês praticam, eu já tive experiência 2 vezes, né, nisso. Uma em Osasco, mas foi em 2009, ainda não tinha tempo. nada. Foi uma sexta-feira, que foi mais uma reunião para ser falado, né? Então, assim, não acrescentou muita coisa. Na outra, sim, foi em 2013, 2014, eu não me lembro, em Barueri, que eu dei a entrada em Barueri, e aí o curso foi em Barueri. E eu não sei se cada município tem uma maneira de lidar com isso, mas Barueri, por exemplo, é um curso de 4 semanas, e o que eu senti nesse curso não é da mesma maneira que você colocou o curso que vocês praticam em Carapicuíba e em Osasco. Em Barueri, você faz o curso direto com o psicólogo e o assistente social, que está lidando com o seu processo, porque você passa por uma entrevista com esse assistente social e com esses psicólogos. Então, quando você faz esse curso, eu acho que é uma maneira meio diferente de ser colocado, porque você está em julgamento ali. Então, em dado tempo, eu vou te cortar pelo seguinte, que é pelo que você falou. Uma coisa que era essencial quando eu fiz o convênio é que eu não queria entrar nessa perspectiva da avaliação. Tá? Então, é por isso que a gente... e por isso que eu gosto muito em Carapicuíba, porque eles vêm na USP. Agora, e a gente não tem, nem fisicamente, não tem nenhuma pessoa da vara, não tem nem a psicóloga, nem a assistente social. Em Osasco, tem, mas é uma psicóloga da vara que fica, aí porque foi uma exigência do juiz, mas ela não é, isso a gente conseguiu, não é a psicóloga que trabalha na avaliação. Porque, senão, toda essa possibilidade de uma escuta mais aprofundada, ela cai por terra. Eu já trabalhei no abrigo, então eu trabalhei dentro da casa dessas crianças e adolescentes, né? Eu acho que no mundo ideal o abrigo não deveria existir, porque ele deveria ser a última medida e muitas vezes não é. As crianças chegam assustadas, sem saber por que foram afastadas da família, né, e sem saber se vão retornar ou se vão ser adotadas. E no abrigo tem crianças que existe a possibilidade de voltar para a família, que não existem, e acabam vendo outras crianças saindo
E também ficam com essas perspectivas de quando eu vou voltar para a minha família, ou eu vou ser adotado, ou vou ficar aqui até os 18 anos. Né? Faltam políticas públicas. A gente está pensando hoje nessas famílias que adotam, mas também falta a gente pensar por que pais usam drogas, o que levou eles a cometerem um abuso, porque eles também foram negligenciados de direitos, né? E muitas vezes sofreram abusos e não sabem o que é família. E aí eu fico pensando, né? A gente trabalha com as famílias que querem adotar. E como a gente trabalha também com essas famílias que tiveram esses filhos retirados e que não têm direitos garantidos. Essa é a colocação que eu queria deixar. Bom, gente, acho que vamos finalizando. Então, agradeço muito a fala de todos, a participação de todos e aos meus queridos colegas da mesa também. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Não, agradecer a presença de todos numa sexta-feira chuvosa, né? Tá.